Existe algo muito relevante acontecendo agora no Brasil e a maioria das pessoas ainda não percebeu. Não porque seja um segredo, mas porque esse movimento acontece antes das notícias, antes da valorização e antes da sensação de segurança. E quando a segurança aparece, normalmente o dinheiro mais significativo já foi capturado por quem se posicionou antes. Hoje existe um novo ciclo econômico começando silenciosamente. Um ciclo que não nasce de um produto, não nasce de um governo e não nasce de uma moda passageira. Ele nasce de infraestrutura, ele nasce de tecnologia e principalmente ele nasce de território. Enquanto muita gente continua olhando para os mesmos bairros, para os mesmos tipos de imóveis e para as mesmas oportunidades de sempre, existe um novo mapa sendo desenhado. Um mapa que está redefinindo onde as próximas valorizações vão acontecer, onde os próximos polos econômicos vão surgir e onde o próximo ciclo imobiliário vai se consolidar. E aqui está o ponto que deveria chamar a sua atenção. Os grandes patrimônios quase nunca são construídos quando todo mundo já entendeu o movimento. Eles são construídos quando o movimento ainda parece discreto, distante ou até mesmo irrelevante. Foi assim com regiões que hoje são consolidadas. Foi assim com os polos logísticos, foi assim com as cidades que se transformaram em centros econômicos. E está acontecendo novamente agora. Existe uma nova infraestrutura sendo construída no país neste momento. Uma infraestrutura que vai impactar emprego, renda, desenvolvimento urbano e principalmente o valor dos imóveis nas próximas décadas. Mas o mercado ainda está olhando para o lugar errado. Enquanto a maioria discute preço, taxa de juros, momento econômico, um novo ciclo estrutural já começou. E quem perceber isso antes, não apenas acompanha o crescimento, se posiciona antes do crescimento. Esse vídeo não é sobre tecnologia, não é sobre inteligência artificial e também não é sobre tendência. Esse vídeo é sobre oportunidade, sobre timing de mercado e sobre o risco silencioso de ficar parado enquanto um novo ciclo começa. Porque existe uma pergunta que pouca gente está fazendo agora e ela pode definir o patrimônio que você vai construir nos próximos 10, 15 anos. Você está olhando para onde o mercado está hoje ou para onde ele está indo? Agora, vamos entender o que está acontecendo de verdade. Me chamo Maurício Schmid e aqui no canal você encontrará tudo sobre o mercado imobiliário e construção patrimonial. Se esse vídeo está te ajudando, já deixa o seu like. O Brasil hoje ocupa uma posição extremamente relevante nesse novo cenário global. O país concentra quase metade da capacidade instalada de data centers da América Latina e responde por uma parcela majoritária da capacidade que está sendo construída nesse momento. Isso significa que a maior parte da infraestrutura digital que está sendo criada na região está sendo construída aqui, no nosso território. Não se trata apenas de tecnologia, trata-se de investimento, de território e de desenvolvimento econômico. Existe uma projeção de que o Brasil pode atrair dezenas de bilhões de dólares em investimentos até o final desta década, apenas neste setor. Quando um volume dessa magnitude começa a se materializar, não estamos diante de uma tendência passageira, estamos diante de um movimento estrutural. E movimentos estruturais mudam cidades, mudam regiões e mudam principalmente o comportamento do mercado imobiliário. É importante entender um ponto que muitas pessoas ainda não perceberam. Data center não é apenas um prédio com servidores. Data center é infraestrutura física. Exige energia, conectividade, logística, exige segurança, disponibilidade de terrenos e exige mão de obra qualificada. E quando esses elementos começam a se concentrar em uma região, uma nova economia começa a nascer. Essa nova economia gera empregos, gera renda, gera circulação de capital e gera principalmente demanda por moradia, por serviço, por comércio, por infraestrutura urbana. Esse é o ponto que conecta diretamente o tema de data center com o mercado imobiliário e com
com a construção patrimonial. Se você olhar para trás, vai perceber que esse padrão sempre existiu. Rodovias criaram cidades, portos criaram polos industriais, aeroportos criaram regiões logísticas, universidades desenvolveram bairros inteiros. E agora a tecnologia e os dados estão criando novos territórios. A inteligência artificial, que hoje é um dos principais motores da economia global, depende de infraestrutura física. Ela depende de energia, depende de terrenos, depende de uma localização estratégica e depende da conectividade. E é exatamente isso que está sendo construído nesse momento. Em algumas regiões do Brasil, esse movimento já começa a aparecer de forma clara. Cidades com disponibilidade de terrenos e acesso à infraestrutura energética começam a receber investimentos relevantes. Municípios próximos a grandes centros urbanos começam a ganhar protagonismo econômico. Regiões que antes eram vistas apenas como áreas de expansão passam a se tornar polos de desenvolvimento. Isso gera um efeito em cadeia. Primeiro chega a infraestrutura, depois chega a demanda, depois a valorização. Esse sempre foi o padrão. Aqui surge uma reflexão importante. O erro mais comum de quem investe em imóveis não é escolher o imóvel errado. O erro mais comum é escolher o momento errado. A maioria das pessoas entra no mercado quando o movimento já aconteceu, quando a valorização já veio e quando o preço já subiu, quando o risco já está menor e quando a oportunidade passou. Quem constrói patrimônio faz o contrário. Ele entra antes, não antes por sorte, antes por leitura de cenário. Construção patrimonial não é um evento, é um processo. E esse processo é profundamente influenciado pelo timing do mercado. É entender em que fase uma região está, é entender se o território está começando a se transformar, é entender também se existe uma nova infraestrutura sendo criada. Existem regiões que estão em fase de infraestrutura, existem outras regiões que estão em fase de crescimento e existem regiões que estão em fase de consolidação. Cada fase tem um perfil de risco e um perfil de retorno. Na fase de consolidação, o risco é menor, mas o potencial de valorização também é menor. Na fase inicial, o risco é maior, mas o potencial de crescimento é muito maior. Isso nos leva a um ponto fundamental. Quem constrói patrimônio não busca segurança absoluta, busca risco controlado. Essa é a diferença entre especulação e estratégia. Quando uma nova infraestrutura chega a uma região, alguns efeitos começam a aparecer quase que imediatamente. A população cresce, a renda cresce, a demanda por moradia também cresce, o comércio cresce, o valor do terreno dispara. Esse movimento não acontece por acaso, ele acontece porque existe uma nova dinâmica econômica sendo criada. E essa dinâmica econômica precisa de espaço físico, de moradia, serviços, logística. Precisa de uma cidade de verdade. Por isso é importante entender que o imóvel em si não é o ativo mais relevante. O ativo relevante é o território que ele está inserido. O imóvel é a ferramenta. Um imóvel simples em um território em crescimento pode gerar mais resultado do que um imóvel extremamente sofisticado em um território estagnado. Essa é uma lógica que se repete em todos os ciclos imobiliários. Se você observar o desenvolvimento de regiões que hoje já estão consolidadas, vai perceber que em algum momento elas passaram por esse mesmo estágio. Houve um momento em que o risco parecia maior. Houve um momento em que o investimento parecia incerto. Houve um momento em que poucas pessoas acreditavam. E houve um momento em que a valorização aconteceu. Quem entrou antes construiu patrimônio. Quem entrou depois acompanhou o movimento. Mas quem entrou muito tarde perdeu a oportunidade. Hoje estamos diante de um novo ciclo. Um ciclo que não é baseado apenas em crescimento populacional ou expansão urbana tradicional. É um ciclo baseado em dados, em energia, em infraestrutura digital. E isso muda a forma como as regiões se desenvolvem. Regiões com capacidade energética disponível passam a ter protagonismo. Regiões com acesso logístico passam a atrair investimentos. Regiões com disponibilidade de terrenos passam a ganhar relevância. E esse movimento cria oportunidades imobiliárias. O mercado imobiliário recompensa quem entende o ciclo, não quem segue a tendência. Entender o ciclo exige análise, exige uma leitura de cenário,
e exige tomada de decisão. Quando você olha para o mapa do desenvolvimento econômico, percebe que as oportunidades mais relevantes quase sempre surgem antes do reconhecimento público, antes das notícias, antes da valorização ficar visível, antes da demanda ser consolidada. E isso exige uma mudança de mentalidade. Em vez de perguntar qual é o melhor imóvel, a pergunta passa a ser qual é o melhor território. Em vez de perguntar qual é o preço atual, a pergunta passa a ser qual é o potencial de crescimento. Em vez de perguntar se o mercado está seguro, a pergunta passa a ser se o risco está controlado. Construção patrimonial é um jogo de longo prazo. Não é sobre comprar rápido, não é sobre vender rápido, é sobre posicionamento. Existe um padrão que se repete em todos os ciclos imobiliários. Primeiro surge a infraestrutura, depois surge o desenvolvimento, depois a valorização. E quando a valorização aparece, a percepção de segurança aumenta. O problema é que, quando a percepção de segurança aumenta, o potencial de retorno diminui. Por isso, o timing é tão importante. A decisão não é sobre comprar um imóvel. A decisão é sobre entender o momento. O mercado não recompensa quem espera a certeza. O mercado recompensa quem age com estratégia. Patrimônio não é construído com pressa, mas também não é construído com atraso. Já encaminhe esse vídeo para a pessoa que está pensando em investir em imóveis. E deixe o seu like, se inscreva no canal para não perder mais nada e nenhum conteúdo sobre investimento imobiliário. Te vejo nos próximos vídeos.